Mateus 14. Mateus capítulo 14. Mesmo no vosso lugar, vamos fazer coisas diferentes para fazermos da rotina. Curva só a sua cabeça e ora comigo. Senhor Jesus, em sua casa, em sua presença, aqui nos encontramos para aprender. Porque aprender sobre a sua palavra é libertador. E é isso que nós estamos aqui, para sermos livres, libertos de nós e de tudo. Fala conosco, nos capacita para te entender. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Acharam? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, ao fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, porque duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Nós já falámos sobre esta passagem pelas mais diversas razões. Mas o que é certo é que nós conseguimos aprender sempre, desde o início ao fim, com ela. A primeira coisa que nós conseguimos perceber é isto: é que quando Deus nos diz alguma coisa, está tudo sob o controle dele. Mesmo quando Jesus nos manda fazer coisas que nós temos medo. E eu lembro-me que muitas das vezes nós já falámos uma vez sobre isto, porque para Jesus mandar os discípulos ir no barco de madrugada, não podemos nos esquecer que eles tinham tido uma má experiência numa das viagens que eles tinham feito de madrugada, e que de repente se levantou o quê? Um grande vento, uma grande tempestade, e que eles achavam que é o quê? Ou seja, nós, vamos falar por nós. Quantas já não foram as coisas que nos aconteceu, que quando de repente nos sentimos que estamos a passar de novo, a nossa memória vai logo buscar aquilo e o nosso coração o quê? Dispara. Verdade ou mentira? Porque, querendo ou não, aquilo ficou marcado. Seja por uma coisa positiva, seja por uma coisa, mas o nosso coração, a nossa mente, tem sempre uma enorme capacidade de conseguir registar e de nos fazer lembrar as memórias menos boas do que as quê? Do que as boas. Por isso, se calhar, vem à nossa cabeça mais coisas menos boas, em certas circunstâncias, do que boas. Porque às vezes a pessoa também teve um momento muito bonito, vamos supor aqui, na frente da igreja. Um exemplo. E nem por isso todos os dias, quando ela passa na frente da igreja, ela lembra daquele momento bonito. Mas se ela tiver um momento mau, ela quando passa, ela lembra. Porque a nossa memória, ela tem esta tendência de conseguir
captar, registar e nos fazer lembrar as coisas menos boas. E os discípulos tinham tido uma experiência menos boa numa viagem de madrugada e tinham tido essa experiência com Jesus no barco. Jesus de repente está a dizer o que assim para eles? Vão, que eu depois vou ter. Entenda isto. A verdade é esta, os discípulos nunca acharam que Jesus conseguisse chegar até eles naquela noite. Precisamos de perceber isto. Não era comum, nem nunca a Bíblia nos relata que Jesus já tinha andado o quê? Sobre as águas. Aliás, porque se Jesus já tivesse andado sobre as águas, os discípulos também aquilo que mais faziam era o quê? Jesus não precisaria de os mandarem no barco. Olha, vão. Ou seja, não era normal Jesus andar. Depois nós conseguimos perceber, eu não sei se você já andou de barco a remos, já andou de bote, já andou... mas quando nós andamos de barco a remos, quando nós andamos num bote, eu já tive essa oportunidade de fazer. Quando nós remamos, nós não remamos para o mesmo lado, o remo não vai para o mesmo lado que o barco. Nós queremos que o barco vá para a frente, nós temos que fazer o que com o remo? Para trás. Verdade ou mentira? E por isso nós conseguimos perceber até uma coisa. A viagem dos discípulos até estava a ser mais rápida do que o normal. Porquê? Porque a Bíblia diz que o vento soprava. Ou seja, então o barco está a conseguir compreender. Assim como às vezes parece que a nossa vida está rápida demais, com as coisas menos boas. Parece que este problema há tanto tempo, parece que está a andar rápido. Este problema não é resolvido, esta situação não passa, não há uma resposta daqui, não há. E de repente nós achamos que, porque tudo está, achamos que Jesus não vai chegar o quê? A tempo. Porque Jesus nunca tinha andado. Não ficou nenhum barquinho atracado na beirinha da praia, em que os discípulos dissessem assim, bem, Jesus... Aliás, não era nem sequer normal, porque quando os discípulos viram alguém andar sobre as águas, a primeira coisa que acharam era quem? E é aqui que eu queria que você também percebesse a nossa capacidade. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, qualquer movimentação estranha que acontece na nossa vida, nós temos sempre tendência de dizer que é quem? O diabo. Verdade ou mentira? Às vezes é o mover da mão de Deus e nós achamos que é quem? Às vezes é Deus a permitir um problema na nossa vida para que venha a solução e nós achamos que é quem? Porque nós também sempre vamos ter qualquer movimentação estranha, sempre vamos ficar vidrados para o pior. E precisamos de perceber isto. Quando Jesus diz vai, Ele sabe que vai correr tudo bem. Porque nós estamos aí sobre o quê? A sua palavra. Por isso que nós encontramos na Bíblia quantas pessoas, principalmente no Antigo Testamento, quantas pessoas foram abençoadas pela obediência? Apenas. Porque quando a pessoa apenas obedece, até pode nem dizer, eu não tenho fé nenhuma. Mas apenas quando a pessoa obedece, ela está debaixo de total responsabilidade de quem? Pronto. Está a conseguir compreender? Uma coisa é eu ir e Deus dizer vai e eu obedecer. Outra coisa é eu dizer eu vou e o Senhor vem comigo. São coisas completamente... Não sei se me estou a fazer entender. Uma coisa é eu querer usar a minha fé e chamar Deus para vir comigo. Outra coisa é Deus me dirigir e dizer assim, vai por ali. Porque quando a gente faz uma coisa movidos pela nossa fé, nós vamos com a nossa esperança, nós vamos com a nossa força. Na nossa cabeça faz sentido ir por ali. Agora, quando vamos debaixo de uma direção de Deus, quase nunca vai fazer sentido. Verdade ou mentira? Não, porque a nossa fé, às vezes, ela também vai impulsionada pela emoção, pelas circunstâncias, e achamos sempre que é o melhor por ali. Então anda comigo, Senhor. Assim como se fossem os discípulos, com certeza que eles preferiam o quê? Ficar com Jesus, a despedir a multidão, vamos juntinhos, Senhor, porque a última vez as coisas não correram. E a Bíblia diz que Jesus os compeliu, ou seja, Jesus os ordenou. Jesus mandou do tipo, vão,
quem é que ia contrapor uma ordem de Jesus? Inteligentes foram os discípulos. E isso, se calhar, nós deveríamos ter de aprender com eles. A nunca contrapormos uma ordem de Jesus. Olha, por exemplo, vamos olhar para alguém obediente. No Antigo Testamento, em primeiro lugar. Abraão. Mas Abraão, eu até acredito que aquele era um homem de fé. Vamos tentar buscar pessoas assim que não são os personagens principais. Gedeão. Era um homem que conhecia as promessas. Era um homem que conhecia a Bíblia, mas estava o quê? Afastado. Gedeão estava afastado da fé. Conseguimos perceber pelas suas palavras. E qual foi a única coisa que ele se agarrou? Foi à fé? Foi ao quê? A obediência. E tudo o que Deus lhe mandou fazer contrariava o quê? A lógica. Tudo. E no fim, o que é que aconteceu? Deu certo. Me ocorre outra pessoa. A viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta está na sua vida normal, não é ela que vai em busca de ninguém, ela não está em busca de Deus, ela não está em busca de milagre, é um milagre que vai até ela, através de Elias. E o que é que aquela mulher teve a capacidade de fazer? Apenas obedecer. E quando nós vimos a obediência, nós vimos a glória, a honra. Uma das coisas que nós vimos que o ser humano tem perdido demasiado a capacidade é de obedecer, porque todo mundo hoje quer mandar. São poucas as pessoas que querem, até mesmo umas às outras, respeitar as hierarquias, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, é no trabalho, é com os colegas, é com a família. Nós antigamente chegávamos e víamos que os pais não precisavam nem sequer de falar, era só abrir os olhos. Verdade ou mentira? Às vezes bastava só aquele sobrolho, o filho já entende isto, aqui não está bom. Isto. O meu pai, por acaso, eu vou te dar uma coisa muito engraçada, sem graça nenhuma, que o meu pai era muito fechado mesmo. Mas nós sabíamos quando é que ele estava chateado. E não era com nenhuma expressão. O meu pai podia não sair de casa. Aliás, ele quase saía de casa. Mas ele todos os dias gostava de se pentear. Estava sempre penteadinho em casa, sempre arranjadinho em casa. E quando um caracolinho dele vinha assim para a frente, a gente já sabia que ele estava chateado. E não era porque ele vinha, aquilo era inédito. Parece que o cabelo dava sinal. Cuidado que ele não... E sabíamos que aquilo havia confusão. Então, para nós conseguirmos parar e perceber que hoje em dia, porque é que nós vimos tantas guerras? E quando eu estou falando de guerras, não estou falando de guerras de países de armas, mas guerra entre pessoas. Porque já não se é capaz de respeitar. Os pais não respeitam os filhos não respeitam os pais, os funcionários não respeitam o patrão não respeita. Todo mundo quer o quê? Porque se soubéssemos nos colocar no nosso lugar de respeitar, se calhar veríamos muito mais fruto das coisas. E na Bíblia, nós conseguimos perceber a importância da obediência. Independentemente do que aconteceu atrás. Independentemente do que aconteceu atrás. Se Jesus está a dizer, vão, ainda por cima vão sozinhos, que eu depois vou ter com vocês, os discípulos não lhe perguntaram, mas vais ter como? Os discípulos, é lógico que eles deviam ter se perguntado entre eles, mas não tiveram a coragem de perguntar a quem? Se ele está a dizer que vai vir ter com a gente, vai vir ter com a gente, com certeza que não será hoje. Mas olha, ele sabe onde é que nos mandou para nos encontrar. E o que é certo é que Jesus foi ter com eles mais perto, ou melhor, mais rápido do que era previsível. E de uma maneira nada comum. Isto nós olhamos e conseguimos ver o quê? Milagre. Porque Deus sempre vai trabalhar na nossa vida mais rápido do que nós imaginamos. Porque precisamos sempre perceber isto. O nosso tempo
Eu não sei se você já conseguiu perceber isto. Com os aninhos de cristão, com o estágio da vida, e Deus sempre a tentar-nos todos os dias mostrar isto. O meu tempo não é, mas Ele tem o tempo dele. E quando o tempo dele manifesta-se, é maravilhoso. Porque quando as coisas acontecem, depois nós até nos esquecemos o tempo e ficamos à espera. Porque a forma quando as coisas acontecem é tão maravilhoso que compensa. Estou a falar alguma mentira? Isto só mesmo quem tem experiências com Deus, que ela consegue perceber aqui a loucura que eu estou a falar. Porque quando o caminho de espera não é fácil. Mas depois quando conseguimos respeitar, obedecer, às vezes o que Ele nos manda, às vezes qual é a ordem que Ele nos dá? Confia apenas. Vai, não vás, fica. Só que o ser humano tem, volto a dizer, tem uma enorme dificuldade em conseguir obedecer. Então conseguimos perceber, os discípulos obedecem, a viagem deles corre maravilhosamente, aliás até vão dormir mais rápido, vão chegar ao destino mais rápido, o vento não é contra, como diz contrário, até os ajuda o barco a ir mais. E a Bíblia faz questão de nos mostrar isto para dizer exatamente isto, que as coisas aos nossos olhos podem estar a fugir ao controle, que se Deus disse que vem ter connosco, Ele vem. Não é porque o vento está contra. Não é porque hoje eu tenho mais um inimigo. Não é porque hoje eu tive mais um problema. Não é porque hoje eu tenho mais um contratempo. Que a promessa de Deus, que a palavra de Deus vai mudar na minha vida. Você está a compreender? Se Deus falou, vai se cumprir. Amém? Aí nós vamos e vimos aquilo. O barco está longe, os discípulos estão lá, está a correr tudo bem. E agora o medo que eles sentem é porque vem alguém andando sobre as águas. E conseguimos perceber que aquele é longe, também está escuro. Eles acham que é um fantasma. Nós precisamos de ter isto dentro de nós. Nós sabemos que o mundo espiritual negativo existe. Nós sabemos, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos declara, o Evangelho nos mostra que o diabo existe. Sim ou não? Mas também a Bíblia nos mostra, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, que sempre que o diabo tiver acesso à nossa vida, será sempre com o quê? Com a permissão de Deus. Sempre. O diabo não vai fazer as coisas apenas porque sim, ou porque Deus se distraiu na minha vida, porque às vezes a sensação que nos dá, da forma com que nós valorizamos o mal, é que Deus de repente se distraiu, por isso o diabo pôde agir. Quando Jesus foi ao deserto, a Bíblia fala que ele foi ao deserto levado por quem? Tentado pelo diabo, mas levado por quem? Pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto e deixou-o com quem? Está a conseguir compreender? Nós temos esta percepção enorme no Antigo Testamento com Jó. Nós temos esta percepção no Novo Testamento com Jesus, quando nos diz: o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham. A Bíblia chega e nos diz: eis que eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, mas vos dei poder. Ou seja, Jesus está dizendo assim: o inimigo está aí, ele vai trabalhar muitas vezes mais do que... Mas atenção, eu vos capacitei sempre para o poder enfrentar. Ou seja, eu não me distraí e não me distraio. Sempre que ele tentar fazer alguma coisa na vossa vida, saibam isto antes: eu permiti. E muitas das vezes nós não nos focamos que Deus permitiu e nos focamos no quê? No que o diabo estou a falar alguma mentira. E a primeira coisa que eu precisaria me focar é: não, tudo bem, o diabo está a trabalhar, mas Deus... Então, se Deus permitiu, eu tenho logo uma garantia dentro de mim. Eu vou vencer. Em nome de quem? E quando nós conseguimos ter isto dentro de nós, o nosso coração ganha logo o quê? Uma esperança, uma calma, uma tranquilidade. Porque a Bíblia nos diz que eu não sou provado. Porque
nós olhamos, e vamos ser sinceros, vamos olhar não com os olhos de quem conhece a história toda de Jó. A história de Jó é fácil. É uma história linda, fascinante. Para nós que estamos de fora. Mas é uma história dura. Quem é que trabalhou na vida de Jó para destruir tudo? Com a permissão de quem? E porquê é que Deus permitiu? Porque sabia que Jó era capaz de suportar aquilo tudo. Você está a compreender? Deus sabia que não é apenas o suportar o peso, mas o suportar de peso, mas de enfrentar e vencer. Então, qualquer luta que a gente passe na nossa vida, precisamos de perceber isto. Deus está a permitir. Então, em vez de eu dizer logo, tudo bem, o que eu tenho na frente dos meus olhos é o problema. Mas isto só acontece com a permissão de quem? Não estou a dizer que é Deus que está a fazer. Consegue-me entender a diferença? Mas Ele está a permitir. E às vezes é preciso acontecer coisas menos boas para podermos consertar coisas na nossa vida, para fechar ciclos dentro de nós, para encerrar capítulos, para podermos começar uma nova. Porque Deus nunca fez nada novo em cima de coisas velhas. E quando nós oramos tão desesperados que nós queremos que Deus faça coisas novas em cima do quê? Estou a falar alguma mentira? Às vezes nós estamos ali no chão caídos e nós só pedimos a Deus, abençoa-me, abençoa-me, abençoa. E não é, levanta-me e sara as minhas feridas e depois me abençoa. E Deus, como não é perfeito, Ele nos ouve, mas não nos atende. Aliás, existe uma passagem que fala sobre isto, que nós não devemos colocar vinho novo em odres velhos, nem remendos novos em panos, não é isso? Ou seja, não vamos, também nos fala que eu não vou colocar uma luz debaixo, porque não vai adiantar, só para os ratos, se existirem. Está a compreender? E nós é que não conseguimos perceber que às vezes há coisas que acontecem na nossa vida que é preciso fazermos o quê? Encerrarmos capítulos. Encerrarmos histórias para começarmos. Eu, por acaso, quando estava pedindo a Deus a direção e vinha essa palavra, eu me lembrava num atendimento que eu tinha feito, até foi à senhora que eu disse-lhe isto: esta luta não tem nada a ver com aquela, são coisas. E às vezes nós é que vamos no embalo e achamos que é tudo a mesma coisa. E precisamos de perceber, não, isto eu já fiz por isto, mas agora isto é um novo capítulo, é uma nova história, é uma nova fase, é uma nova versão. Por exemplo, nós estamos em 2021. Estamos num novo capítulo. Precisamos de escrever este capítulo de uma maneira. Este tem que ser o ano que temos que aprender e colocar em prática o que aprendemos. Então Deus permite tanta coisa. Ao contrário de que, se calhar, evangelhos de arco-íris, fantásticos, de conto de maravilhas, que nos diz que Deus só permite coisas boas na nossa vida, isso não é verdade. A Bíblia fala que não há uma folha de uma árvore. E vamos ser sinceros, onde é que as folhas das árvores são mais bonitas? Não é na árvore. No chão o que é que faz? Só nos chateia. Temos que varrer, temos que apanhar. Mas elas não caem. Se não for o quê? Um fio do nosso cabelo não cai, que não seja o quê? Ou seja, então não há nada que aconteça na nossa vida que não seja. E volto a dizer, não é apenas as coisas
boas. Às vezes é preciso acontecer coisas menos boas para fecharmos capítulos. E se calhar são capítulos dentro de nós. Se calhar é preciso dizermos a partir de hoje, não vai ser mais assim, não é este o meu caminho, não é... Está a compreender? Para conseguirmos assumir novas posturas. Se você reparar, foi preciso Jesus ir ao deserto para encerrar um capítulo. O capítulo daquele menino, daquele jovem que estava habituado a andar na casa de doutores, e ali começa um capítulo completamente diferente. Ali Jesus não andava mais na casa de ninguém, quem queria que andava atrás. Mas Jesus não venceu o diabo em primeiro lugar. Jesus venceu quem em primeiro lugar? Venceu o quê? A sua própria? E qual era a sua vontade? Qual foi a primeira coisa que o diabo lhe mostrou para ele fazer? Porque a sua vontade era o quê? A primeira coisa, entenda isto, quando nós conseguirmos começar a vencer a nossa própria vontade, então nós vamos vencer todas as outras coisas muito mais fácil. A partir do dia em que eu conseguir começar a vencer a minha vontade de não dizer tudo o que eu penso, da forma com que eu quero, a partir do momento em que eu começar, as coisas, eu se calhar vou começar a perceber, estou a fechar ciclos dentro de mim, estou a encerrar capítulos dentro de mim, estou a virar páginas dentro de mim. Está a conseguir compreender? Depois é que nós conseguimos a perceber que há uma luta depois que ali já não era. Jesus nunca quis poder. Aí nós começamos a ver a outra luta depois como é que era. Mas a primeira coisa que Jesus nos mostra que nos vence é Ele próprio. Porque o que Ele mais queria com certeza que era o quê? Comer. O que eu mais quero é despejar o que está aqui dentro. O que eu mais quero é... Que às vezes o que eu mais quero é o que eu tenho que aprender, que não é por aí. Depois tem uma outra coisa fantástica que nós aprendemos aqui. A primeira coisa que Jesus vê quando os seus discípulos estão nervosos, gritando é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, Jesus na sua descontração, a primeira coisa que lhes diz é aquilo que nós aprendemos no início deste ano. Mas nós aprendemos isto através de Josué. Que nos momentos mais difíceis da nossa vida, aprendemos isso com Josué, aprendemos isso com Abraão, andámos ali a falar muito sobre isto, porque a frase sempre se repete. Falávamos isto na semana passada. Que é o quê? Não temas. Porque a gente não dá conta que aquilo que a gente mais faz crescer dentro de nós é o quê? Os nossos medos. E os nossos medos são terríveis. Porque os nossos medos fazem com que a nossa fé fique como? Atrofiada. Você já viu, desculpa a expressão que eu vou usar, ou que me ocorre agora, porque eu não tenho nada aqui escrito. Mas às vezes a pessoa, de repente, ela fica com um músculo atrofiado. Já ficou com algum músculo atrofiado? Já teve essa sensação? Quem já teve? O músculo saiu. Ficou sem o músculo. Então às vezes a gente também tem que parar de dizer eu não tenho fé, eu perdi a fé. Não, ela está aí. Ela se calhar está o quê? Atrofiada. E o que é que fez essa fé ficar atrofiada? Não foi os problemas. Mas é o quê? Porque os problemas estão fora. O medo que está cá dentro, que cresce e de repente faz o quê com a nossa fé? Atrofia. O músculo atrofiado é que ele deixa de ter o tamanho porque ficou ali. É preciso para voltar a descomprimir. E Jesus, a primeira coisa que diz é isto aos seus discípulos: não
Pedro, já conhecemos a expressão dele, mas vamos aprender um bocadinho hoje com Pedro. Na sua euforia, na sua prontidão, na sua forma de falar sem pensar, se és tu, manda-me. Eu acho que Pedro vivia muito na emoção e não na fé. Por isso não podemos confundir emoção com fé. A emoção é por uma hora, por um minuto. A fé, e Pedro sai do barco. Jesus diz, então anda. E ele caminha. E ele depois se apercebe de tudo que está em volta e se afunda. Sim ou não? Posso-te fazer uma pergunta? Sem medo nenhum de responder, porque a câmara só está virada para mim, está bem? Quantos de vocês estão aqui hoje? Não precisa de falar, que é para ninguém lá em casa reconhecer a sua voz. Só levanta o bracinho. Quantos de vocês aqui hoje já erraram na vida? Posso fazer outra pergunta? Você é o erro que cometeu? O erro que você comete define quando pessoa? Não. E às vezes as pessoas têm muito rótulo. Aliás, as pessoas, aquilo que mais têm nos dias de hoje, são rótulos por atitudes. E nós não podíamos fazer isto. Porque se toma atitudes pelo quê? Pela emoção. Se toma atitudes pelo momento. Se toma atitudes pelo medo. Se toma atitudes por N coisas. E que não definem quem a pessoa é. Quantas não são as vezes que você já errou e que depois você sente-se pior? Nem sequer é com o erro que cometeu. É porque depois você se condena e diz assim, mas porquê que eu não... Verdade ou mentira? Com quem isso já aconteceu? Porque afinal de contas você chega e diz assim, eu não sou isto. Eu não sou isto que eu disse. Não sei se me estou a fazer entender. Porque nós falamos muito que nós temos aqui um Pedro. Mas esse Pedro teve uma atitude tão bonita. Porque ele teve a capacidade de pedir ajuda. E ele podia muito bem ter deixado o orgulho falar. E se calhar até não ter a capacidade de pedir a Deus ajuda. Com certeza que Jesus iria ajudá-lo. Mas uma coisa é Jesus me ajudar porque sim. Outra coisa é Jesus ouvir da minha boca. Socorre. Para um homem que de repente mostra para todo mundo que tem a fé maior de todo mundo e de repente está no fundo, consegui dizer, socorre. É de uma humildade tremenda. Então isso para te dizer que até as pessoas mais fortes, elas se afundam. As pessoas que veem a vida de uma maneira tão colorida, também há dias que vão ver a vida tão cinzenta. Aquelas pessoas que estão sempre a sorrir, vai haver dias que vão chorar. Aquelas pessoas que estão sempre prontas a ajudar todo mundo, vai existir dias que vão precisar de ser ajudadas. E que nós nunca venhamos a perder a capacidade de pedir o quê? Ajuda. Independentemente do tempo que você tem de cristão. Independentemente do tempo, de cargo, que você nunca perca a
capacidade de pedir o quê? Ajuda. Sabe que os dias em que nós estamos a viver hoje, muito mais do que problemas financeiros que estão a existir e que vão existir, são problemas emocionais. E tudo isto que acontece, aliás, não há nada que não aconteça que não seja com a permissão de quem? Uma pessoa que de repente se vê obrigada a ter que ficar em casa a partir de tal hora e que já não pode sair, mas que de repente está acompanhada com a sua família. Os primeiros dias vai ser muito bom. Se calhar ao fim de 15 dias vão começar a existir discussões. Se calhar ao fim de um mês, e quando é que isto acaba? E se calhar era preciso passarmos por isto para entender que se calhar a família era unida porque estava, sem se aperceber, desunida. E era preciso este curso intensivo para conseguir perceber que há coisas que têm que ser o quê? Resolvidas. É complicado a pessoa de repente ter que chegar em casa e estar sozinha. Não ter marido, não ter esposa, não ter primo, ali. E é que a pessoa se calhar vai começar a perceber. E agora? A primeira semana é bom, a segunda semana e a terceira. E se calhar aí a pessoa vai começar a perceber. Eu preciso de ocupar os espaços com Jesus, porque então tudo isto que está a acontecer é com a permissão de quem? Para que nós possamos olhar e ver com este curso intensivo aonde é que tem criado mais choque na nossa vida. Para que a gente consiga perceber, é aqui que eu tenho que gritar por quê? Por socorro. Porque é que sou eu que começo a ficar nervoso quando eu ouço? Ou porque é que sou eu já que só tenho vontade de chorar quando estou sozinho? Eu preciso de socorro, ajuda. Ajuda-me, Senhor. Só que às vezes nós sentimos vergonha de pedir ajuda. Porque a primeira coisa que a nossa cabeça vai nos começar a dizer é o quê? Estás fraco, estás isto, estás aquilo. Porque nós achamos que temos que ser como Pedro, a ter sempre a coragem de sair do barco e querer ir. Só que a mesma coragem que eu tenho para perguntar e dizer se és tu, manda-me ter contigo, é a mesma coragem que eu tenho que ter e pedir o quê? Socorre-me, Senhor. E sabe que nós começamos a ver que as pessoas nem sempre têm a capacidade de pedir ajuda. Porque também consigo compreender isto. Porque às vezes a pessoa chega e diz assim, eu acho que os outros vão se aperceber. Ou às vezes a pessoa não tem a coragem de pedir ajuda porque acha que as pessoas vão lhe ajudar. Só que depois nós começamos a olhar para trás, para tantas pregações que temos vindo, e nós já tínhamos entendido que o mundo já está tão individualista. Se quando as coisas estavam bem, as pessoas já não olhavam umas para as outras. Então agora muito menos. Se você habituou as pessoas a estar sempre bem, as pessoas vão olhar para si e vão achar que você continua como? Se você continuou a ser sempre o salvador da pátria para tudo e para todos, as pessoas vão continuar a olhar para si e achar que você está. E se calhar é neste curso intensivo que eu acho que a partir das 7 da tarde tem sido uma lição para todo mundo. Como já tínhamos falado sobre isto, quando é uma regra, mas quando é uma ordem, e a pessoa sabe, eu não posso. É aí que nós temos que começar a parar e pensar. Não significa que eu deixei de ter fé. Jesus não disse porque é que tu perdeste a fé. Mas disse ao homem de pequena
Por outras palavras, porque é que deixaste que a tua fé ficasse o quê? Atrofiada. Mas antes disso, fez-lhe o quê? Antes de falar sobre a fé, Jesus fez o quê com ele? Estendeu-lhe a mão. Mas porque ele também teve a capacidade, nunca perca esta capacidade. Amém? Nunca perca a capacidade de chegar para Deus em oração e dizer: Senhor, porquê é que eu tenho andado mais nervoso? Ainda que a minha justificação humana chegue e diga: porque nós estamos a passar por um processo, tudo bem. Mas se eu te tenho a ti, eu não posso estar assim. Senhor, porquê é que eu me estou sentindo tão sozinha? Porquê é que eu me estou sentindo... É porque realmente eu estou em casa sozinho, tá? Mas se eu tenho a presença do Espírito Santo, então se calhar é porque eu não estou assim tão cheio. Está a conseguir compreender? Que nós não venhamos a perder a capacidade nunca de publicamente pedir ajuda. Porque Jesus não vai querer saber que você caiu. Jesus não é como nós, que ficamos sempre com o rótulo do erro. É a mesma coisa, a pessoa errou há 20 anos atrás. Passaram 20 anos e a pessoa diz sempre: aquela que fez aquilo. E passaram 20 anos e ela é sempre rotulada. Jesus não nos coloca rótulos. Eu queria que você percebesse que nós não somos apenas o que fazemos. Você está a compreender? Aliás, nós falávamos isso na quarta-feira, sobre as circunstâncias. E há uma coisa que eu consigo perceber aqui em Pedro. É que ele, pelas circunstâncias, se comportava de várias maneiras. Porque era muito emocional. Mas havia uma coisa que ele guardou sempre dentro do coração dele. Desde a primeira vez à última. Mesmo com todos os seus erros. Que foi o quê? Qual era o princípio de Pedro? A humildade. Olha para Pedro a primeira vez. Eu pesquei a noite toda. Eu percebo do ramo. Eu sei que agora não é a hora, mas sob a tua. Publicamente ele assume ouvir a voz de quem? Ele era muito afoito. Mesmo quando Jesus lhe diz: Satanás reclamou tua alma, ele diz: tá, mas eu estou bem. Mas nós conseguimos perceber que quando ele negou Jesus, ele se lembrou de tudo. A humildade bateu-lhe. Eu errei, eu não... Ou seja, as circunstâncias fez que ele tomasse atitudes, mas a essência dele se manteve. E foi a essência dele que lhe salvou. Judas manteve a sua essência. Quando nós mantemos a nossa essência, a gente pode cair, a gente pode se afundar, mas se mantivermos a nossa essência, nós vamos ser salvos. Eu não sei se me estou a conseguir fazer entender. Só que às vezes nós ficamos tão agarrados aos erros que cometemos, que somos nós que não nos perdoamos, que somos nós que não conseguimos avançar. E depois achamos que é Jesus que não nos perdoa. Porque nós ficamos agarrados às circunstâncias, quando Jesus só quer olhar para os nossos princípios. É porque o amor de Deus não é como o nosso amor, entenda isto. Pedro negou Jesus. Verdade ou mentira? Jesus teve conversas com Pedro e disse: Pedro, cuidado. E Pedro: não, Senhor, está tudo controlado. Mas Jesus deixou de amar Pedro? Deixou? Mesmo depois de Pedro ter negado?
E a gente percebe que realmente nós não entendemos. Posso ser sincero consigo? Nós não percebemos nada de amor. Porque se alguém me pisa, se alguém me diz uma coisinha, para Pedro, 3 vezes. E Jesus continua a amá-lo. Isto é amor. Quer saber se você tem amor dentro do seu coração? Não é pelas pessoas que nós dizemos que amamos. Não é pelas pessoas que nós ajudamos. A grande capacidade de nós mostrarmos amor está numa outra coisa muito difícil. Sabem qual é? Qual é a maior capacidade que nós temos de mostrar amor? É no perdão. É no perdão. E para perdoar precisamos de quê? Humildade. A humildade de entender. Eu falhei, fulano falhou, eu errei, fulano errou, mas eu também errei. E às vezes ficamos, não, eu errei porque fulano falou, porque fulano errou, mas eu também. Então eu quero arranjar uma justificação. Eu errei porque o outro errou primeiro. Quantas pessoas erraram com Jesus? E Jesus errou com elas porque elas erraram com ele. Não sei se me estou a fazer entender. Pedro tinha acabado de errar. Tinha acabado de deixar de acreditar. Jesus podia ter dito assim, não ficas aí mais um bocadinho para aprender. A primeira coisa que fez foi o quê? Depois que Pedro estava seguro, Jesus lhe ajudou de outra maneira. Porque chamar a atenção muitas das vezes é o quê? E às vezes nós estamos tão... que quando alguém nos chama a atenção, nós achamos que a pessoa, é porque a pessoa não gosta, é porque a pessoa acha-se melhor do que a outra. Já viu quantas coisas nós aprendemos em meia dúzia de versículos? Aprendemos com Jesus, aprendemos com os discípulos todos, aprendemos com Pedro. Por isso, às vezes, a gente pergunta-se, principalmente nos momentos mais difíceis, o que é que eu estou aqui a fazer? Quando nós não conseguimos arranjar nenhuma justificação do que é que estamos aqui a fazer, se lembra disto? Eu estou aqui a aprender. Porque a melhor coisa que nós temos nesta vida é aprender. Amém? É aprender. Nós estamos aqui a aprender para irmos para um lugar onde nós queremos ir, que é chamado a nossa salvação. Mas eu preciso de aprender aqui. Eu preciso saber o que é o amor aqui, para que eu estar num lugar onde só é amor. Eu preciso de querer aprender aqui, que eu não preciso de muita coisa, para um lugar que eu vou onde não vai existir. Estão-me a conseguir compreender? Então, o tempo de Deus está sempre certo. E o nosso? O nosso relógio está sempre certo. A grande maioria não está certo, os do telemóvel, porque são todos, mas o do nosso pulso. Principalmente aqueles relógios mais antigos, que se a pessoa estiver muito acelerada, o telefone adianta ou atrasa. De repente, a pessoa olha para o relógio e não dá horas porque ela ficou sem pilha. A pessoa tinha que estar às 9 no lugar, mas deixou-se dormir e só acordou às 9. Ou seja, o nosso tempo é que muitas das vezes, o dele, está sempre certo. As coisas menos boas que passarmos, consiga perceber isto em primeiro lugar. É o diabo que está por detrás? É. Mas só está porque Deus está. E Deus não permite nada que eu não seja.
Então, se Deus está a permitir, se eu sou capaz, é porque também me vai dar as condições de vencer. O que é que eu tenho que encerrar? Esta luta, Senhor, é para encerrar que capítulo? Esta luta, Senhor, é para aprender o quê? É porque as lutas não é apenas para conquistar. Se calhar Deus tem criado tantas circunstâncias, como tantas pessoas, sempre a passar pela mesma coisa, para que a gente perceba. Não pode ser assim. Então encerremos este capítulo. Não pode. Encerremos. Para podermos ter uma nova história. A história que Deus nos manda a escrever. Eu espero que essa reunião te tenha abençoado. Amém? E que nos dias tão difíceis de agitação que nós temos vivido, que possamos ter calma no nosso coração. E que nunca tenhamos vergonha, nem perder a humildade de gritar por socorro. Amém? A melhor forma que você tem de fazer valer a sua vinda na igreja nessa tarde é colocar isto em prática. E se Deus está permitindo nós ouvirmos isto, sabe porquê? É porque temos capacidade de colocar em prática. Para encerrar, Jesus nos diz para nós não darmos pérolas aos porcos. Jesus não estaria perdendo o seu tempo se não soubesse que nós éramos capazes de colocar em prática. Por isso Ele não está jogando pérolas. Está nos derramando bênçãos, para que nós sejamos a própria bênção e aonde formos, pudermos abençoar os outros em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, que o nosso coração consiga ter esta humildade que vem de Ti. Que o nosso coração consiga ter esta paz que vem do Senhor. Esta força que vem da Tua presença. Para nos ajudar, nos orientar. Mas sobretudo aquilo que nos ensinaste nesta tarde, Senhor. Que tenhamos a capacidade de colocar em prática. Eu sei que com o Senhor tudo é possível. Então que nós possamos, através da Tua promessa, Senhor, viver o que Tu tens para cada um de nós. Despeça cada uma destas pessoas da sua casa, nunca jamais da sua presença. E te peço que a sua luz venha estar sobre nós, não apenas agora, mas se amanhã e para todo sempre. A igreja diga que assim seja. Diga graças a Deus e louva a Jesus com as suas palavras. Amém. Bispo, eu quero ajudar a obra de Deus com a minha oferta, os meus votos, meus dízimos. Coloca na sacola em nome de Jesus. Domingo vamos consagrar todos os dizimistas. O Grofnola está a falar. Pelo menos que Deus vos abençoe. Se alguém não tem o envelope do dízimo e precisa, vai estar aqui no púlpito. Vão com Deus. Deus vos abençoe até domingo, 10 horas da manhã. Em nome de Jesus.